Chegou a hora de falar de He-Man, sim, a nova animação do He-Man na Netflix, Mestres do Universo, Salvando Eternia. Então já assisti no canal, acione o sininho, pois vamos adentrar na treta. É isso aí, galera, conferimos em primeira mão os 5 primeiros episódios da nova animação, assinada por Kevin Smith, ele que vem lá da Marvel, vem do cinema, vem das séries da CW, o cara sabe tudo de mundo nerd, e ele assumiu a produção e o roteiro de Mestres do Universo Salvando Eternia, que estreia na sexta-feira, dia 23 de julho, na Netflix. E como a gente já viu, a gente tá ansioso para comentar, para falar tudo para vocês, porque realmente, explodiu cabeças, me surpreendeu a cada episódio. Então, vale bem destacar aqui nesse vídeo que eu vou começar falando sem spoilers, apenas dos meus sentimentos, da minha relação com essa obra, mas do meio para o final eu vou entrar em território de spoilers e eu aconselho a você talvez não assistir até o final e voltar depois uma hora, porque realmente esses spoilers vão estragar a sua experiência ao máximo. Então, a dica é ficar com essas primeiras impressões que eu acho que já vai ser o suficiente para subir o hype dessa grande animação. Então, antes de entrar nesses territórios nebulosos de spoilers, vamos falar aqui que, sim, acertaram em cheio a mão em Mestres do Universo Salvando Eternia. É outra pegada. A gente... eu cresci assistindo He-Man lá na Xuxa, no programa da Xuxa, assistia todos os dias. Mas se a gente assiste hoje, a gente percebe que realmente ele não cabe, né? Não tem mais como ser feito daquele jeito. E também ele era besta, ele era inocente demais, né? Ele tinha lições de moral, ele trazia aquela lição no final do episódio, enfim. São coisas que talvez hoje não funcionem muito bem. Mas o Kevin Smith, ele conseguiu honrar muito bem esse legado dessa primeira animação lá dos anos 80. E ele trouxe essa essência da inocência da animação original e colocou isso como algumas pitadas de humor, ele colocou alguns bordões, ele repetiu algumas falas e colocou como um toque leve no roteiro, assim, pra gente lembrar, realmente, aquilo era besta, aquilo era inocente demais naquela época e a gente gostava, né? Então, ele consegue trazer essa relação justamente para esse novo desenho. E nessa nova história a gente tem Eternia como a gente conhece, todas as coisas estão funcionando como a gente conhecia no primeiro desenho, só que as coisas começam a se modificar a partir de um grande embate. A partir desse primeiro grande embate, as coisas se transformam completamente e a gente entra numa saga de aventura completamente diferente do que a gente tinha com aqueles episódios padrões, com um inimigo, com uma ameaça e com o He-Man resolvendo tudo no final. Aqui não, aqui a gente vai ter um roteiro que vai seguir capítulo a capítulo, não vai ser o episódio do dia. Então a gente tem logo de cara, nos primeiros episódios, no primeiro episódio a gente já se surpreende demais. E é legal a forma com que ele constrói aquilo tudo, porque ele joga com o segredo do He-Man que ele guarda. Ele tinha apenas um ou dois ali que conheciam, e alguém que aqui não conhecia vai se traumatizar e vai se influenciar por isso. Isso vai levar a trama adiante. Então é bem legal essa forma com que ele contou, dando o protagonismo, aí sim, acho que já não é muito spoiler, pra Teela, sim. Alguém aí pode torcer o nariz logo de cara, mas calma o seu coração que as coisas estão muito bem feitas por aqui. Sim, então essa primeira missão ela cai no colo da Teela e a gente tem Eternia com um impacto que a gente nunca tinha, num impacto sério, num impacto urgente, um impacto de verdade, assim, que não é aquela coisa que a gente sabe que vai ser resolvida no mesmo episódio. Então a gente tem um arco de que as coisas estão ruins e depois a gente ela vai ter que consertar as coisas para que elas voltem ao normal. Então, o Kevin Smith, ele realmente acertou muito nessa jogada, ele reconstruiu tudo aquilo muito bem. A animação é muito bacana, o traço é bonito, os efeitos são bonitos, então tá tudo muito colocadinho, tá tudo bem colocado. O jogo de tabuleiro tá todo bem alinhadinho e esses primeiros 5 episódios terminam com um gancho, assim, fantástico. E eu quero muito saber o que vai acontecer nos próximos 5 episódios. Talvez o grande problema dessa animação seja que a gente não tem a dublagem original, que a gente se acostumou a assistir lá nos anos 80. Então, de repente a dica é você assistir no áudio original com legendas, porque você não vai se traumatizar tanto. Porque o impacto na versão em português pode ser bem preocupante e pode te tirar um pouco a gente. Principalmente quem acompanhava a versão original, pode tirar um pouco daquela essência, daquela nostalgia. Porque a gente não tem a voz do He-Man e a gente não tem a voz do Esqueleto, por exemplo, nas versões originais.
E agora, meus amigos, nós vamos sim entrar em território de spoilers fortes. Então, se você acha que isso não vai afetar a sua experiência em assistir essa nova animação, pode ficar tranquilo. Mas se você acha que pode sim estragar, dá uma pausa, volta a outra hora, assiste os 5 episódios. Garanto que você vai devorar esses 5 episódios, assim como eu. São 5 episódios de 25 minutos, então eu assisti o primeiro, já explodiu minha cabeça, eu já queria assistir o segundo, eu já achei interessante, e assim por diante. Foi um atrás do outro, muito bem construído, então com certeza você vai maratonar esses 5 episódios de uma forma bem rápida. Então assisti eles e agora vem comigo nos spoilers, porque sim, agora vamos adentrar na treta. E agora, para essa treta, eu vou deixar aqui o nosso lembrete também, que estamos no Apoia-se, sim, apoia.se/vigilianerd, você vê um mundo de novidades e um mundo de recompensas para apoiar aqui o nosso canal. Inclusive, uma delas é que se você se tornar membro sempre na Vigília, você ganha um ingresso de cinema por mês. Então, vale muito a pena conferir. Acessa o link que está aqui embaixo, então confere o nosso Apoia-se aqui e ajude o nosso canal a crescer. Então, também divida com seus amigos esse vídeo, divida com quem você acha legal, quem também gosta de He-Man, Mestres do Universo, enfim, cinema, quadrinhos, cultura pop, é com a gente, tá? Fechou? Então tá, vamos aos spoilers, sim, agora o negócio vai ferver. Logo no primeiro episódio de Mestres do Universo Salvando Eternia, nós temos a batalha derradeira entre He-Man e Esqueleto. Logo de cara, começa assim. A gente tem uma grande celebração onde a Teela vai ser nomeada a nova mentor do castelo do rei, do príncipe Adam. Então estão todos os personagens ali, não falta ninguém. E ela recebe esse título, a nova honraria para ela. Ela é a nova mentor, ela tem conhecimento de guerra, ela tem conhecimento de engenharia, ela enfim, se capacitou para estar ali naquele cargo, então ela vai ser finalmente recompensada. Né? Mas acontece que o nosso amigo Esqueleto da Serpente do Mal ataca o castelo de Grayskull e ataca a nossa amiga Feiticeira. E lá ele consegue alguns reveses interessantes e pela primeira vez a gente vê, sim, alguma coisa tendo uma consequência bem grave nesse desenho, que como eu falei antes, era sempre muito inocente e o He-Man sempre resolvia a parada, né? E aqui não. Aqui, logo nesse primeiro embate entre o He-Man e o Esqueleto, as coisas dão muito erradas. E os dois, exatamente, os dois se dão muito mal e são extintos, né? Depois de um grande plano do Esqueleto, e eles até brincam com isso durante a cena, né? Ah, você sempre fracassa, Esqueleto, você nunca acerta. É, mas agora, com tantos fracassos na vida, um dia eu acerto. E é basicamente isso que acontece, né? Eles brincam com aqueles fracassos anteriores do Esqueleto, e agora ele consegue, não da forma que ele gostaria, porque o He-Man intervém, e ele consegue causar muito impacto em Eternia. Ele não consegue dominar os poderes, não consegue tudo aquilo que ele quer, mas ele consegue causar uma grande confusão e obriga o He-Man a separar as entidades, as forças da espada do poder. Então ele transforma a espada em duas e aquelas espadas ela se perde, ela vai para 2 lugares que depois eles contam e a magia de Eternia se exaure, mas o He-Man e o Esqueleto basicamente morrem. Exatamente. Então a gente já começa Mestres do Universo com esse impacto grandioso, né? E aí o que acontece? Sem a magia, sem a espada do poder, Eternia basicamente começa a se nutrir, ela começa a se prejudicar. A vida em Eternia começa a ruir. Então, depois do primeiro episódio, a gente vai pro segundo e muitos anos já se passam. Então, a Teela já não é mais a mentora, ela desistiu de tudo porque ela se sentiu enganada. Afinal, todo mundo sabia quem era o He-Man, menos ela. O rei fica louco, demite o mentor também porque ele acha que a culpa dele, que o príncipe Adam morreu. Enfim, dá muita merda no primeiro episódio. E a gente passa alguns anos, logo pro segundo episódio, a gente vê a Teela como uma nômade, uma caçadora de recompensas. E é claro que o destino vai colocar ela de novo na linha, na busca pela espada do poder. E a gente tem ali uma subversão total do que a gente tinha no episódio, ou na série original lá, a série mais inocente, porque a gente vê, sim, meio que uma eterna futuro pós-apocalíptico. A gente não tem mais a magia e a gente tem as hordas do mal, digamos assim, cultuando a tecnologia. Isso é muito legal, isso ficou muito bacana, né, nessa nova versão, porque a gente tem o Tríclope, a gente tem o Mandíbula ali numa nova era da Serpente do Mal, na Montanha da Serpente, onde eles estão cultuando a tecnologia e com alguns procedimentos tecno-orgânicos eles transformam as pessoas em meio robô, meio máquinas, e tá tudo ali meio que transmutando, as pessoas estão perdendo a comida, estão perdendo água, estão perdendo tudo, tá tudo uma merda, e enfim, ficou bem legal esse futuro pós-apocalíptico. E logo a primeira missão da Teela é enfrentar essa horda
que cultua a tecnologia. Ele tem uns bordões bem legais ali que eles falam, que ficou muito interessante. Então, e a gente tem violência logo no segundo episódio, porque depois da morte do esqueleto, da morte do He-Man, a gente tem umas cenas bem fortes de luta, cenas interessantes. Eles colocam flashbacks que trazem algumas coisas da série original. Eles colocam flashbacks que trazem de novo o He-Man para que a gente não fique numa aventura só da Teela. Então eles conseguem mesclar bastante essas coisas. A gente não sente falta do He-Man na trama, porque invariavelmente ele vai aparecer e eles conseguem casar essas aparições como flashbacks ou com coisas ainda mais surpreendentes, que eu não vou também entregar todo o jogo aqui, mas ele aparece em algumas situações que é bem legal. E sempre com aquela zoeirinha de que como eles eram inocentes, como eles eram clichês no passado, né? E agora sim as coisas têm impacto, têm relevância, têm urgência e elas precisam ser feitas. Então, mesmo não querendo, a Teela entra no arco de redenção que ela vai precisar reunir a Espada do Poder novamente. E aí a gente sabe que se essa Espada do Poder se reunir de novo, coisas importantes podem acontecer. Então a gente tem o destaque também para o Mentor, a gente tem o Gorpo, a gente tem a Maligna. Eles constroem uma, não é gangue, né? Uma novo esquadrão para cumprir essa missão, porque com a magia acabando em Eternia, o mundo e o universo podem morrer também. Então eles precisam fazer alguma coisa para se salvar. E isso a Teela começa a trabalhar junto com a Maligna, junto com o Homem-Fera. O Homem-Fera tá muito legal nessa nova versão. Então eles constroem esse novo esquadrão, assim, mesclando inimigos, mesclando amigos, para que eles consigam alcançar o grande objetivo, que é resgatar a magia em Eternia. E lá no último episódio eles conseguem de uma forma bem interessante. E voltam sim He-Man e volta o Esqueleto com uma nova batalha. E aí a gente tem um novo momento de explodir cabeças, que é bem legal também, que deixa um grande gancho para os novos episódios, que é basicamente spoiler da vida. O Esqueleto dominando a Espada do Poder e falando, eu tenho a força. Eu falei que isso podia estragar sua experiência, não falei? Pois é. Você ficou aqui. Enfim, a escolha foi sua. E assim termina os 5 primeiros episódios de Mestres do Universo salvando Eternia de uma forma gloriosa, de uma forma linda e de uma forma que eu já quero assistir os próximos episódios com todas as forças, sim. Então, sim, Kevin Smith acertou em cheio, tirou a inocência, trouxe urgência, trouxe violência, reuniu uma galera diferente, trouxe sacrifícios, aliás, tem um sacrifício que eu não falei aqui no vídeo, e, enfim, fez uma bela de uma nova versão de He-Man e Mestres do Universo. Então, você que gostava do primeiro vai gostar desse novo, porque, afinal, você gostava do primeiro quando era criança. Agora você é adulto, você vai gostar desse também. Então, fique ligado, assista todos os episódios, depois venha comentar aqui, ou comente agora, gostou desse vídeo, não gostou? Ah, dei muito spoiler, não devia ter ficado aqui. Comenta aí que é bem importante pra gente. Então, deixe seu like, assina o canal e venha com a gente. Siga a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para. Esqueci a nota? Sim, esqueci a nota. A nota que eu dou para Mestres do Universo salvando a Eternia é 4,5. Gostei bastante, quase 5. Foi demais.